Hoje, libertaremos um mundo do misticismo e tirania e começaremos um futuro mais brilhante do que podemos imaginar. Excelente! Agradeçam, homens! Isso é o quê? A Leônidas Um filme de comédia? Bravos 300... Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. No início dos anos 2000, muitos jovens estavam perdidos. Sem propósito na vida. Com a cara cheia de cachaça. Mas em 2007, a resposta para esse vazio ia chegar. This is Sparta! Por mais que 300 seja um filme que tenha que ser colocado na categoria de filme de fantasia, a verdade é que não dá pra negar o impacto que ele teve na cabeça da galera. 300 foi uma máquina de fake news espartana que pode dar náuseas, vômitos e diarreia pra quem gosta de história de verdade. E pra você aí que diz que é só um filme, baseado numa história em quadrinho de Frank Miller, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui, amiguinho. Você tá certo. E é por isso mesmo que a gente não precisa ficar aqui chutando cachorro morto, né? Nesse episódio aqui a gente vai falar dos espartanos de verdade. Então toda vez que eu usar uma cena do filme nesse estudo aqui, é só para exemplificar um mito e a gente se divertir um pouquinho, né? Esparta! Então bora destruir os maiores mitos dos espartanos na classe, com as fontes clássicas. Mito 1. O treinamento espartano. O Agoge. Ele foi batizado no fogo do combate. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta. Você sabe que um filme vai ser mentiroso quando ele já começa mentindo assim. Crianças fedidas, se espancando, com a cara toda suja de catarro. Deram até um nome sinistro para esse treinamento aí. O Agoge, como é chamado, força o menino a lutar, a passar fome, a roubar e, se necessário, a matar. A galera gosta, mas é mentira. Primeiro que na Grécia Clássica, que foi justamente no período entre essas guerras entre a Grécia e a Pérsia, esse termo agoge nunca era referido a algum tipo de educação espartana e muito menos a um treinamento. Esse termo significava liderança ou direção e podia ser usado tanto para se referir a um homem quanto a um cavalo. Então a primeira referência a agoge no sentido de educação militar espartana só aparece por volta do ano 240 a.C. Ou seja, mais de 130 anos depois dos espartanos já terem virado poeira grega para os tebanos depois da Batalha de Leuctra. Mas aí você me pergunta, Thiago, então quer dizer que Leônidas e os 300 nunca passaram por esse tipo de treinamento badass que a gente vê no filme? Então, falando de um jeito bem carinhoso e cuidadoso, não. É porque é o seguinte, só duas fontes contam pra gente o tal do treinamento espartano. Uma é Xenofonte no seu livro Constituição dos Lacedemônios, que foi escrito em 375 a.C., só que nessa época os espartanos eram tão relevantes quanto um videocassete hoje. É porque só 4 anos depois os espartanos foram completamente capotados por Tebas na Batalha de Leuctra. Mas eu acho que eu já disse isso, né? Não custa relembrar. Mas sabe o que é engraçado? Nesse texto de Xenofonte sobre treinamento militar espartano, ele não diz nada sobre treinamento militar espartano de verdade. E sobre isso, a obra Spartan Education diz que, na sua forma convencional, a interpretação militar não é explicitamente estabelecida na Constituição dos Lacedemônios. Mas a obra confirma que é possível ver seu aspecto militar através das pistas deixadas por Xenofonte. Essas pistas seriam os meninos andarem descalços para ficar com os pés mais ágeis e andar com pouca roupa, porque isso era bom para dar mais resistência ao frio e calor. Pronto! É só isso e somente isso que a gente sabe sobre o sinistro treinamento espartano durante toda a Grécia Clássica, que vai de 500 a 300 a.C., sendo esse exatamente o período de todo o auge da sociedade espartana até sua queda. E de novo, a obra Spartan Education confirma isso na conclusão do estudo. Então, com a nossa principal fonte, Xenofonte, ele nos dá pouca informação na qual podemos entender o ponto principal, como o sistema era organizado. O silêncio quase completo das fontes do período clássico torna difícil compreender a essência da educação espartana. E ele conclui: a educação espartana pode não ter sido muito diferente da que existia em Atenas, por exemplo. Então,
A menos que andar descalços e de fralda por aí transforme alguém em um super soldado, a educação militar espartana não era muito diferente dos outros povos gregos, não. O que tudo indica é que os espartanos apenas se dedicavam mais ao treinamento militar do que outras cidades. Mas não que eles tivessem algum sistema exclusivo diferente de qualquer outra cidade grega. Aliás, na própria ilha de Creta existem evidências bem sólidas de que eles tinham treinamentos militares até muito próximos aos espartanos. Aliás, o próprio Platão diz que esse treinamento corporal exclusivo dos espartanos não fazia com que eles tivessem soldados melhores do que as outras cidades, não. Porque, segundo ele próprio, faltavam 3 características fundamentais para se criar um soldado de verdade. Segundo Platão, um homem deve cultivar as 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, moderação e justiça, que eram os ideais da educação ateniense. E ele conclui que um homem assim seria um guerreiro bem melhor do que os almejados nos cânticos cantados pelo espartano Tirteu. Então, segundo o próprio Platão, o treinamento militar espartano focado só na coragem não era capaz de produzir um soldado superior. Mas aí você me pergunta, Tiago, e aquela história de jogar bebês do alto do Monte Taygeto como os espartanos faziam? Todos os espartanos ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. É mentira. Só tem uma fonte que fala sobre isso, e ela é da época do Império Romano. Plutarco. Ele era inteligente pra caramba, gente boa, só tinha um pequeno probleminha com ele. Ele escreveu no século I, 500 anos depois de tudo isso, e o problema principal não é nem esse, é que não tem fonte clássica nenhuma que concorde com esse tipo de afirmação. Então é só Plutarco que vem com essa história de que os espartanos jogavam bebês do alto do Monte Taygeto. É por isso que a maioria dos estudiosos hoje acham que Plutarco viajou legal nesse lance dos bebês. E para confirmar isso, dá só uma olhada no historiador Michael Scott falando exatamente sobre esse lance de Plutarco e dos bebês. What's the truth behind, did Spartans throw babies off Mount Taygetos? Somebody definitely said they did, so an ancient writer called Plutarch kind of mentions this, but we think it was a bit of a myth. Plutarch's writing quite late on and talking back about... Então não vem com essa história de que os espartanos jogavam bebê do alto do monte, não. No máximo que ele e os gregos faziam era deixar o bebê abandonado numa floresta. Que já era sinistro pra caramba, né, mano? Mito 2. Espartanos nunca recuam, nunca se rendem. Espartanos nunca recuam. Espartanos nunca se rendem. Essa cena é bem verdadeira mesmo, tirando a parte que os espartanos nunca recuam e nunca se rendem. É que essa ideia de Esparta nunca recuar e nunca se render começou com um poeta grego chamado Simônides, que queria cantar justamente o feito da Batalha das Termópilas e resolveu enfatizar toda a coragem dos espartanos. Aí você me pergunta, Tiago, então aí está a prova que os espartanos realmente nunca recuavam e nunca se rendiam, certo? Errado. Não é só porque algumas pessoas hoje dizem que Che Guevara foi um herói que a galera do futuro tem que acreditar nisso, né? Verdade é só uma palavra e ela vai ser sempre muito, mas muito relativa. Então não é porque a gente tem 2 ou 3 frases de determinado poeta que a gente vai achar e já concluir que aquilo ali é verdade. E muito menos que aquilo transformava os espartanos em super soldados da Idade Antiga. Mas falando a verdade, ninguém duvida que a Batalha das Termópilas foi um evento épico e uma batalha decisiva que demonstrou muita coragem não só dos espartanos, mas também dos gregos também que estavam envolvidos lá. Só que até em Termópilas, os espartanos tinham um empurrãozinho que fazia toda a diferença na hora deles poderem lutar até a morte. Lei. E eram leis muito inspiradoras mesmo, que incitavam a coragem e o fervor no campo de batalha nos espartanos. E se por algum acaso você fosse um espartano e fugisse do campo de batalha, não tema. Primeiro que você nunca mais poderia ter trabalho na cidade, as mulheres seriam proibidas de casar com você, seria uma desonra para um homem casar com alguma parente sua, você seria condenado a andar sujo e fedorento pelo resto da vida, andaria com metade da sua cabeça e barba raspada e a outra metade cabeluda, todo mundo que quisesse podia te xingar e até socar sua cara à vontade, e você ia fazer parte até de um grupo conhecido como os Tremedores. Até Xenofonte, que era fanzaço de Esparta, foi obrigado a reconhecer. Com tal punição à frente deles, eu não me surpreendo que eles escolham morrer em batalha a viver uma vida desgraçada assim. Então, com uma lei inspiradora dessa, era muito mais fácil para os... Espartanos nunca recuam. Espartanos nunca se rendem.
Mas fala sério, seria épico mesmo se os espartanos fossem tão corajosos assim, mas infelizmente, um aninho depois de Leônidas, eles já mostraram para todo mundo que uma boa recuadinha não fazia mal para ninguém. E a recuada já começou aqui, na Batalha de Plateia, em 479, que eu costumo chamar de a Batalha dos Coaches Motivacionais. Fala sério, quanto mais mentira, mais arrepia o negócio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Nessa batalha aí, os espartanos estavam com o cuecão de couro todo borrado de fezes. É porque é o seguinte, de acordo com Heródoto no livro 9, quando os espartanos viram os persas chegando, eles ficaram com medinho e pediram até para os atenienses lutarem contra os persas no lugar deles, porque os atenienses sabiam como os persas lutavam. Os atenienses aceitaram numa boa e trocaram de posição com os espartanos, mas os persas voltaram para frente dos espartanos de novo tentando lutar com os caras. E de novo os espartanos fugiram da frente dos persas. Aí ficou feio o negócio, meu amigo. O general persa Mardônio chamou os espartanos de covardes na cara deles, os persas partiram para o ataque, mas os espartanos recuaram de novo. Heródoto conta que teve até um espartano chamado Amofaretes que disse que não recuaria mais porque achava que aquela atitude era uma desonra para Esparta. Mas aí você me pergunta, Tiago, e se eu não quiser acreditar nesse mentiroso de Heródoto? Tranquilo, mas eu tenho outro presentinho clássico para você. Tucídides. Na sua obra lendária sobre a Guerra do Peloponeso, Tucídides conta pra gente sobre uma batalha entre Atenas e Esparta que entrou para a história da Grécia. E nela os espartanos correram tanto dos atenienses. Na Batalha de Sphactéria, em 425 a.C., Tucídides diz no livro 4 que os atenienses cercaram os espartanos e os gritos deles causavam pânico aos lacedemônios, e quando eles perceberam que estavam sendo feridos, recuaram para um forte da ilha. Os lacedemônios interceptados durante a retirada foram mortos, mas a maioria escapou para o forte. E aí no parágrafo 37, os generais atenienses Cleon e Demóstenes mandam os espartanos abaixarem as armas, senão todos eles iriam morrer. E aí, meu amiguinho, comunicado importante. Se ainda tem algum fanboy de Esparta assistindo esse vídeo, informamos que as revelações a seguir podem fazer o coraçãozinho chorar. 292 espartanos se renderam aos atenienses. 292 espartanos se renderam aos atenienses. E aí vem a parte mais difícil, meu amiguinho. Desses 292 homens, mais de 120 eram espartiates, ou seja, a elite do exército espartano. E essa batalha foi tão humilhante para os espartanos que os éforos, que são os anciãos de Esparta, foram até Atenas para negociar a paz e tentar resgatar aqueles soldados da elite. Aí não tem jeito. Tucídides dá o cheque-mate nesse mito espartano no parágrafo 40. De todos os eventos desta guerra, este foi o mais inesperado para os helenos. Com efeito, ninguém poderia imaginar que os lacedemônios jamais fossem compelidos pela fome ou por qualquer outra necessidade a entregar as armas. Pensava-se que eles as conservariam até a morte, lutando enquanto pudessem. E ninguém podia acreditar que os que se renderam fossem tão bravos quanto os que morreram. Então, sempre que você vê essa cena... Espartanos nunca recuam! Espartanos nunca se rendem! Lembra que é mentira. Mito 3. Os libertadores da Grécia. Esse é o mito dos espartanos mais fácil de destruir por dois motivos muito simples. O primeiro é o seguinte: como é que você chama de libertador um povo que escravizou outros povos gregos? É porque os espartanos foram os maiores escravocratas da Grécia Antiga, praticando um tipo de escravidão que nenhuma outra cidade grega fazia. Falsos moralistas! Eles escravizavam povos gregos que eram vizinhos deles, que ficaram conhecidos como ilotas. Alguns tentam justificar isso dizendo que ainda não havia a nação Grécia e era cada estado por si, mas esse é um argumento bem fraco e retira a noção clara do que era ser grego para os próprios gregos. Desde a Antiguidade Clássica, inclusive com Heródoto, fica evidente que eles se referiam uns aos outros como gregos, e até se chamavam de irmãos em muitas ocasiões. E sabiam muito bem quem eram os gregos e quem eram os bárbaros. Além das ligas helênicas, como a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, mostravam um povo culturalmente já definido e coeso. Então dizer que não havia um povo grego porque não havia uma única nação grega é uma afirmação bem besta.
E olha só o comentário do Dr. Michael Scott justamente sobre esse tipo de escravidão espartana. And the Spartans were unusual in that normally Greek city-states grab their slaves from really far afield, so you kind of bring them from another part of the wider Mediterranean world. Spartans actually enslaved the direct area around where they lived in Sparta and the Peloponnese and turned the entire resident population into their helot slave. Esse motivo por si só já seria o suficiente para mostrar para os fãs de Leônidas que os espartanos estão muito longe de serem considerados os libertadores da Grécia. Mas infelizmente, meu amiguinho, tem muito mais. A maior de todas aconteceu justamente na Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. E aconteceu o seguinte, os espartanos estavam tomando um pau tão feio de Atenas, mas tão feio, que eles tiveram que ir correndo até a Pérsia para pedir ajuda dos persas para conseguir derrotar Atenas. Os persas, gente boa, resolveram ajudar os espartanos. E eles só pediram apenas uma coisa em troca: a liberdade de todas as cidades gregas da Ásia Menor. E os espartanos, adivinha só, aceitou entregar essas cidades gregas no colo da Pérsia. E para isso eles assinaram com os persas 3 tratados num período de 2 anos. Os espartanos venceram a guerra, as cidades gregas da Ásia Menor ficaram sob o domínio persa e só foram libertas depois com Alexandre o Grande. Um urra para os grandes libertadores da Grécia! Mito 4. Os maiores guerreiros da Grécia Antiga. Tiago, agora finalmente você vai admitir que os espartanos eram os maiores guerreiros da Grécia Antiga, certo? Errado. Deixa eu te perguntar uma coisa, amiguinho. O que faz hoje um time ser o melhor do mundo? No mínimo, ele tem que ganhar mais competições do que todos os outros, né? Ou você acha que um time é melhor do que todos os outros só porque fica andando de fraldinha no meio da neve? Um time é melhor porque vence. E se eu dissesse pra você que os espartanos eram tão bons de briga quanto qualquer outra cidade importante da Grécia Antiga? Duvida? Então olha de novo aqui o tio Michael Scott explicando pra você. The Spartans as a whole were not necessarily superior to all the other Greek warriors because they lost just as number of battles against other Greeks as they won them. Como o próprio professor explica, todo esse mito dos espartanos, toda essa miragem, era exatamente o que os espartanos queriam que as outras cidades comprassem. Spartan mirage, it gets talked about, the image that Sparta very, very much wanted actively to portray to the outside world, because it's a brilliant defense. If you've got a myth about yourself that you are, elite warriors, undefeatable in battle, you never surrender, only the strongest survive in your community, very few people are going to be bothered to attack you. So actually it's a brilliant defense mechanism. Não há qualquer evidência clássica dizendo que os espartanos ganhavam mais batalhas do que qualquer outro povo importante da Grécia Antiga. Pelo contrário, não só em Heródoto a gente vê o medo dominando os espartanos a ponto deles fugirem dos persas, quanto em Tucídides nós também conseguimos ver esse mesmo medo dominando os espartanos. Olha só o que ele diz no livro 4, nos parágrafos 55 e 56. Os espartanos, tornando-se mais hesitantes do que nunca em matérias militares, devido aos numerosos reveses dos últimos tempos, inexperientes na adversidade, tinham perdido toda a confiança neles próprios? Em consequência, permitiam agora que os atenienses assolassem o seu litoral, sem esboçar qualquer reação, partilhando o sentimento geral de falta de confiança? Engraçado, gente. Os melhores guerreiros da Grécia Antiga sentindo falta de confiança neles próprios? Algo de muito errado não tá certo, hein? Enganadores! Só foi Atenas ganhar algumas batalhas decisivas pro mito espartano quebrar no meio literalmente. Os caras perderam completamente o ânimo de lutar. Então é evidente que em algum momento da Grécia Antiga os espartanos conseguiram vender essa imagem de que eram os melhores guerreiros da Grécia, mas quando foram decisivamente confrontados, os guerreiros lendários provaram que eram apenas isso. Lenda. Mas aí você me responde: Tiago, seu mentiroso, Heródoto diz sim que os espartanos eram os melhores guerreiros da Grécia Antiga? Olha aí no livro 7, parágrafo 104, seu revisionista. Ok. Heródoto, livro 7, parágrafo 104. O mesmo sucede com os lacedemônios. Num combate de homem para homem, não são inferiores a ninguém. E reunidos num corpo do exército, são os mais bravos guerreiros de todos os homens.
tem um pequeno probleminha nisso aí. O primeiro é que nessa narrativa de Heródoto, a pessoa que elogia os espartanos é Demarato. E adivinha só? Ele é espartano. O outro problema é que esse diálogo se passa no livro 7. E logo depois, no livro 9, os espartanos são chamados de covardes, não só pelos persas, quanto pelos próprios gregos que lutavam com eles. Aí complica, né? Os caras fogem da luta contra os persas, pedem ajuda dos persas, escravizam os gregos, se rendem aos atenienses e no final da carreira ainda são pisoteados pelos tebanos na Batalha de Leuctra e ainda querem ser chamados de os maiores guerreiros da Grécia Antiga, rapá? Eu, hein? Aliás, o historiador grego Pausanias diz que os espartanos foram os primeiros na Grécia Antiga a cometer a desonra e o crime de subornar o inimigo e comprar vitórias em batalhas. E que depois de derrotados, os tebanos deixaram os espartanos mortos apodrecendo no campo de batalha para todo mundo ver que os espartanos foram derrotados porque eles tinham o costume de ocultar suas derrotas. É, meus amigos, tá difícil ser fanboy de Esparta hoje em dia, hein? Mito 5. A honra e justiça espartana. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha de uma pessoa que mata uma outra pessoa indefesa? Revoltante, né? Agora, como é que você se sente quando várias pessoas matam dezenas e até centenas de pessoas indefesas? Pior ainda, né? Pois era exatamente isso que os espartanos faziam em um ritual conhecido como cripteia. Nesse ritual, os jovens espartanos eram armados, geralmente com adagas, e recebiam uma ordem simples e objetiva: matar os escravos ilotas indefesos e a sangue frio. A missão era simples: ir e matar escravos. Até Plutarco, que é pró-Esparta, confirma essa loucura, dizendo que os jovens armados com as suas adagas saíam à noite e matavam todos os escravos que eles colocavam os olhos. Nesse evento macabro, Esparta se tornava literalmente uma abatedora de escravos. Tucídides conta uma ocasião em que 2.000 escravos espartanos foram libertados, mas apenas para serem caçados e mortos em massa. E até intelectuais da Grécia clássica, como Eurípides, condenam esse tipo de atitude espartana, dizendo que eles são o senado da traição e senhores da mentira, audazes idealizadores do mal, dos quais todo pensamento é tortuoso. Então, sempre que você vê isso aqui... Não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra agora. Lembra que é mentira. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!